Olá, bem-vindo ao Plano Zé, eu sou o Zé e hoje eu trago para vocês minhas opiniões e análises sobre Overwatch. Eu não sei se eu ia fazer necessariamente agora uma análise de Overwatch, talvez esperasse mais um pouco, mas aconteceu o seguinte, eu vi algumas análises de Overwatch saindo de várias fontes diferentes e eu percebi que algumas pessoas ou esqueciam de falar alguma coisa ou tinham algumas certas opiniões que eu considero erradas de Overwatch. Eu fiz uma pequena análise do beta de Overwatch lá atrás e também eu fiz uma comparação entre ele e Battleborn. Se você quiser ver, vai dar uma olhada, os dois vídeos estão bons. Em primeiro lugar, não dá pra se negar que Overwatch é um jogo lindo. Ele foi muito bem produzido pela Blizzard. Não tem como dizer que não. Porque o jogo ele tá simplesmente muito bem feito, muito bem produzido, com extrema atenção nos detalhes. E uma outra coisa, você não vê mapas iguais. Se você joga em mapas diferentes, você não percebe nenhuma igualdade neles em relação à posição de prédios ou caminhos a se seguir ou portas que você entra ou coisa parecida. Você não percebe isso. Todas as áreas do jogo são completamente diferentes de umas outras. E uma outra coisa muito legal que a Blizzard fez foi colocar easter eggs de jogos que ela já fez, jogos da mesma produtora. De easter eggs de Hearthstone, de Heroes of the Storm, jogos que talvez ninguém sabia que existia, que foi de anos atrás ou coisa parecida, e isso é muito interessante, muito legal de se ver também. E outra coisa, atenção aos detalhes em cada um dos personagens. Os personagens eles estão muito bem feitos, as personalidades dele ainda melhor. E o mais interessante é quando você vê, por exemplo, um personagem que fala alguma coisa, ou alguma coisa específica dele, da personalidade dele, ou coisa parecida, e um outro personagem reage com a própria personalidade dele, e acaba sendo muito engraçado, muito divertido você ver esse tipo de coisa durante o jogo, você perceber isso durante o jogo. E é muito legal. Inclusive, teve um amigo meu que viu uma fala da Tracer, que ela matou um Reaper e repetiu uma frase que o Reaper fala quando ele mata alguém. Que eu achei incrível. E realmente é incrível você ver esse tipo de coisa no jogo. Esse tipo de atenção às personalidades dos personagens. Desculpa eu estar falando de Battleborn agora, mas eu vou falar de Battleborn agora. Em Battleborn nós temos essa situação de divisão de personalidades a personagens. Mas você percebe que, tipo, existem entre todos os personagens que ele tem, todos que são mais do que Overwatch, você percebe coisa de 3 tipos diferentes de personalidade, com pequenas variações. Isso não é tão bom assim. Então vamos voltar ao Overwatch, porque é o que importa hoje. Uma outra coisa também é a atenção à produção de cosméticos que eles fizeram. Os sprays estão muito legais, e é muito legal você pegar simplesmente no meio do jogo e botar um spray numa parede que fala nada. Na verdade não ajuda muita coisa, mas é legal você simplesmente pegar e tacar spray na parede que nenhum dele quente. Sim, é divertido você fazer isso, e tem sprays extremamente engraçados de cada um dos personagens. Outra coisa também é as skins. As skins são muito bem feitas. Nós temos 3 tipos de raridade de skins. As azuis, que basicamente só mudam a cor, são de menor raridade. As roxas, que mudam um pouquinho mais, mas basicamente também só a cor. Mas também um pouco da textura ou coisa parecida. Às vezes nós temos roxas que são completamente diferentes em relação à skin original. E nós temos as amarelas ou douradas. E essas mudam completamente o personagem. Algumas delas são ridículas, tipo feias, bem feias mesmo. E outras são extremamente épicas e fodas. E algumas eu digo, eu vou juntar aquelas moedinhas desgraçadas só pra pegar ela. Uma outra coisa, essas skins, esses cosméticos você ganha em loot box. E como você ganha loot box? Upando de nível. O problema é o seguinte, esse sendo a única forma de se ganhar loot box, eu acho um pouco complicado. A partir do momento que você chega no nível alto, por exemplo, eu estou no nível 29 agora, você demora muito tempo para poder upar de um nível para outro, o que significa que você demora muito tempo para pegar uma loot box. Eu acredito que deveria ter outras formas de se ganhar loot box nesse jogo. Uma outra coisa também é nós temos a moeda de jogo. Você consegue usar essa moeda para comprar cosméticos como skins, sprays, emotes ou coisa do tipo, você consegue usar. O problema é, essas moedas parece que você só consegue ganhar dentro da loot box. Só em loot box já fica complicado porque você já ganha loot box muito raramente. E outra coisa, a quantidade que dá dentro de loot box é pequena. Até que você consiga 1000 moedas para poder comprar uma skin lendária, vai demorar muito tempo. Ou se você der muita sorte. Em relação à jogabilidade, mesmo tendo uma variedade incrível de personagens, habilidades e táticas de jogo,
A jogabilidade dele ainda é muito intuitiva. Você pode simplesmente, como eu tinha dito no vídeo de comparação que eu fiz de Overwatch e Battleborn, você pode simplesmente pegar um personagem, jogar com ele, aprender a jogar com aquele personagem e tipo se tornar um fodão com aquele personagem e simplesmente, do nada, decidir pegar qualquer outro personagem completamente diferente do seu. Você tava jogando com um personagem de dano ou coisa parecida e você vai lá e pega um personagem de suporte, você ainda consegue ser muito bom com aquele personagem de suporte. Porque querendo ou não, as habilidades de cada um dos personagens são muito intuitivas. E é muito divertido você até fazer essa troca de personagem. Você poder pegar um personagem que você não conhece as habilidades ou acha que não joga muito bem com aquele personagem, simplesmente jogar e saber que você consegue fazer alguma coisa com ele. Mas em relação aos personagens, e daqui a parte que vocês não vão gostar de ouvir. Algumas pessoas talvez concordem comigo. Eu acredito que existem certos personagens que precisam ser nerfados. Alguns jogadores odeiam esse nome. Eu entendo por quê. Eu vejo da seguinte forma, nós temos um jogo competitivo, não um jogo injusto. E por causa disso, alguns personagens deveriam ser nerfados, porque ao se jogar com esses personagens, é praticamente vitória garantida porque é fácil demais. Qualquer um que jogue com certo personagem vai conseguir ganhar o jogo e ganhar a jogada da partida com aquele personagem sem fazer nada. E vocês sabem do personagem que eu tô falando. Torbjorn. Outro personagem também seria o Bastion. E eu vou te explicar o porquê eles precisam ser nerfados. Não necessariamente o dano que eles conseguem causar, ou o dano que a torre do Torbjorn causa, mas a forma como certas coisas acontecem. Eu vou te dizer o que precisa ser nerfado, e você vai entender mais ou menos por que eu tô dizendo isso. O Bastion, ele não necessariamente precisa ser nerfado na quantidade de dano que ele dá. Ele deveria ser nerfado na cadência de tiro do modo tanque dele. Sim, por quê? Porque na realidade o Bastion ele consegue matar muito rápido, porque a cadência de tiro dele é alta demais. Então basicamente ele viu um inimigo, antes mesmo que o inimigo consiga ver ele ou saber que ele tá ali, ele já matou. E é esse o problema, é você poder ver que tem um Bastion, mesmo que você tome dano dele, coisa rápida ou coisa parecida, você consegue modificar a sua tática de jogo para poder derrotar ele mais fácil. Dessa forma se torna um jogo mais equilibrado e não exatamente um jogo injusto, é isso que eu tô falando. E sobre o Torbjorn, uma coisa que eu acho que deveria ser nerfada dele é a torreta, a torre. Não necessariamente também a quantidade de dano ou facilidade que ela tem de matar alguém, mas uma coisa que poderia simplesmente ajudar as pessoas é a rapidez com que ela consegue trocar de mira. Tipo, aumentar o tempo que ela consegue trocar de um personagem para outro assim que ela termina de matar alguém. Porque ela faz isso muito rápido, ela consegue matar muita gente em muito pouco tempo. Não digo necessariamente no especial, no especial ela poderia simplesmente botar 5 torretas e matar todo mundo porque é especial, é assim que as coisas funcionam durante o especial. Durante a jogabilidade normal do jogo, você tem um jogo justo, ou coisa parecida. Eu não tô falando isso necessariamente pra tornar, você só quer isso pra tornar o jogo mais fácil. Não! Porque eu sei o quão fácil é jogar com Torbjorn. Toda vez que eu jogo com ele, quase eu consigo jogar da partida. E se não sou eu, é outro Torbjorn que ganhou. Sem fazer nada. Nada. Eu morri. Eu tô voltando pra área do outro lado do mapa. Enquanto isso, minha torre tá matando todo mundo. Deu team kill e foi. E com isso eu ganhei jogada da partida sem fazer nada. Só porque eu botei uma torre no lugar. E outra, eu jogo com o Torbjorn. Eu gosto de jogar com ele. Eu acho divertido fazer isso. Sim, mas eu sei que tem que ser nerfado. Não necessariamente pro modo de jogo normal, quando você tá jogando só por diversão. Mas pro jogo ranqueado vai ter que acontecer. Você vai estar jogando contra 6 Torbjorns, ou 6 Bastions, ou 3 Torbjorns, ou 3 Bastions. Você vai ver como é que vai acontecer a coisa, vai ser uma merda. Se o jogo não for tornado um jogo justo. Esse é o problema. E eu espero que vocês me entendam com isso. Uma outra coisa que também eu acabei de comentar é a possibilidade de você jogar com mais de um do mesmo personagem no mesmo time. Eu não vou mentir, isso é uma das coisas mais divertidas que tem pra se fazer no jogo agora. Você juntar um time de 6 pessoas e botar 6 pessoas do mesmo personagem. É extremamente divertido você fazer isso, sério. Se você não fez, arranje alguém pra fazer ou entre num grupo pra poder fazer esse tipo de coisa. Que é muito legal de se fazer. E quando chegar o jogo ranqueado e isso continuar assim, vai se tornar um jogo chato.
Eu acho que a Blizzard deveria se preocupar com isso, principalmente. Não necessariamente nos jogos normais, no Kick Play, no Custom Game ou coisa parecida, modificar isso, mas no jogo ranqueado, principalmente, tirar essa possibilidade. O jogo ranqueado aparentemente vai ser lançado durante esse mês, ou em julho, não sei, mas nesse meio de ano. E eu estou ansioso em relação a isso. Uma outra coisa, em relação a conteúdo. A Blizzard ela já informou que todo o conteúdo de Overwatch vai ser liberado de graça para quem tem o jogo comprado. Isso é muito bom de se ouvir. Porque querendo ou não, o jogo ele tá caro hoje, tá? Ele não vale o preço que ele é, de jeito nenhum. Nem no preço original em dólar, ele não tá valendo o preço, que eu sei disso. Então eu acho que no futuro, quando já tiver todos os conteúdos, novos personagens e tudo mais, ele pode acabar se valendo o preço. Overwatch é um jogo extremamente divertido de jogar, principalmente se você tem com quem jogar ele. Então você vai ter uma ótima experiência com ele, com certeza. Se eu esqueci de falar qualquer coisa, por favor, diga nos comentários. Dê sua opinião também sobre o jogo, me diga o que você acha, por que não. Por favor, dê o like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.